Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande será a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero cumprimentar você que está unido a nós neste momento, graças à generosidade da família dos devotos, que nos permite nos encontrar ao redor deste altar através dos veículos de comunicação, dentre os quais a TV Horizonte, a Rádio América e o nosso canal Mãe Piedade no YouTube e no Instagram. Gratidão também aos nossos voluntários, colaboradores que aqui estão presentes. Hoje nós somos apresentados ao início do primeiro livrinho do Evangelho de Mateus, com este sermão muito famoso de Jesus, o Sermão da Montanha. Mas vejam, gostaria de meditar com vocês agora à tarde. Bom, com vocês é só agora, né? Apesar de essa já ser a segunda missa, ainda tem mais uma, mas com vocês gostaria de meditar esse versículo primeiro do Evangelho de João e do Evangelho de Mateus, e assim, a partir dele, emoldurar aquilo que nós começamos a ouvir hoje do discurso de Jesus. Por que me veio esta inspiração? Por um ponto em comum. O Evangelho começa dizendo: Jesus viu a multidão e subiu a montanha. Nós que estamos aqui no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, tivemos que subir uma montanha. E vejam, a visão do alto do monte é privilegiada. Nós conseguimos ver muitas coisas que quem está na planície não consegue ver. Por exemplo, aqui do alto da Serra da Piedade, nós conseguimos avistar Belo Horizonte, Nova Lima, Lagoa Santa e muitas outras cidades. Talvez não tenhamos a riqueza de detalhes como quem está na planície, mas nós conseguimos ver o todo. É interessante esse movimento que Jesus faz no Evangelho. Ele sobe uma montanha. E por que Jesus sobe a montanha? O primeiro verbo é o verbo ver. E aqui foi traduzido no gerúndio, apesar de não existir esse tempo em grego, mas é o que mais se aproxima do sentido, né? Vendo. É um ato contínuo de Jesus. E vendo a multidão. Por que então gostaria de começar por aqui? Porque nós não podemos perder de vista esta verdade que está tão compilada em duas palavras: vendo Jesus. Jesus não tira os olhos de nós. É porque nos vê que Jesus sobe a montanha. A montanha na Sagrada Escritura, ela ganha um caráter mais especial,
Porque para o povo semítico, isto é, os judeus e companhia limitada, a montanha era o lugar teofânico, o lugar da manifestação de Deus. É no alto da montanha, por exemplo, que a arca de Noé encontra terra firme e pousa, vamos dizer assim. Se é que pousar pode ser aplicado para a arca. É também no alto de uma montanha que Abraão vê o cordeirinho e o oferece em holocausto no lugar de seu filho. De modo particularíssimo, é no alto da montanha do Sinai que Moisés recebe de Deus a lei. É no alto da montanha que Deus sempre se comunica. Permita-me abrir um parênteses de gratidão, porque Deus continua se manifestando aqui no alto desta montanha. A gratidão, em primeiro lugar, àqueles que, como nós que aqui trabalhamos, cuidam desta montanha e sabem o seu valor. Não um valor financeiro, porque isso até as mineradoras sabem e estão de olho aqui, mas o seu valor espiritual, como lugar de encontro com Deus e o lugar do encontro de Deus com o homem. Obrigado a vocês que cuidam da Basílica Nossa Senhora da Piedade. Queremos louvar e bendizer a Deus por todos que nos precederam nesses 250 e alguns anos de história, que do alto desta montanha Deus continua falando ao povo que aqui vem. E o mesmo movimento aconteceu. Quando Jesus vê a multidão, ele sobe. Primeiro para ficar um pouco mais reservado. Porque é verdade, a multidão nos suga, né? Estava celebrando agora há pouco, na Pampulha, no Santuário São Francisco de Assis. E eu não sei o que está acontecendo lá, mas está do jeito que a Gorete gosta. Tem um monte de palco espalhado ao redor do Mineirão e uma multidão de pessoas na orla da Lagoa da Pampulha. E evidentemente isso gera engarrafamento. E num dos engarrafamentos, na volta aqui para o santuário, parei justamente na porta de um restaurante, de um bar. Tinha tanta gente que estava gente saindo pela janela. Não sei como que eles estavam conseguindo ficar lá dentro. Uma multidão de pessoas exprimidas. E aí quando eu ouço falar que Jesus viu a multidão e subiu a montanha, é porque é exatamente isso. A multidão nos comprime de tal maneira que a gente vai perdendo até a mobilidade. Por mais que a gente queira, a gente é arrastado. Quem segue Jesus precisa fazer esse movimento. O discípulo de Jesus não vai arrastado pela multidão. O discípulo de Jesus segue consciente e livremente os passos do seu mestre. E é por isso que depois que Jesus senta, os discípulos se aproximam. Esta imagem corporal de Jesus é uma imagem que se perdeu no século 21. Num passado não tão distante, esta mesma forma de educação era dada a nós. Também aqui é uma crítica pessoal que eu faço. Nós fomos nos relaxando tanto em comportamentos que isso tem causado prejuízos, inclusive na nossa disciplina e no modo como nós vamos vendo as pessoas, o mundo e as circunstâncias. Hoje já não se diferencia mais um fórum de uma igreja, de uma praça, de uma praia. As pessoas agem do mesmo jeito, como se estivessem em qualquer lugar e tudo fosse permitido, como uma extensão do quintal de casa. Num passado não tão distante, na sala de aula se tinha a imagem nítida do que está expresso aqui no Evangelho. O professor era o único que tinha direito de pronunciar sua palavra sentado, porque ele era o doutor, isto é ele que detém o conhecimento e compartilha. Os alunos escutavam a palavra, o ensinamento do professor sentado, mas se um aluno queria falar, talvez quem já está aí na casa dos 70 mais, vai dizer que o padre está coberto de razão. O aluno tinha que levantar a mão, o professor no momento certo concedia a palavra ao aluno e o aluno ficava de pé, porque no aluno não dá ensinamento ao professor. Esta imagem corporal significa muito bem o papel do pedagogo e do discípulo, do mestre e do aluno.
Jesus se senta, porque Ele é a verdade. Inclusive, desculpe-me aqui o paralelo, isso acontece nas nossas liturgias. O bispo ou o pároco tem a possibilidade de proferir a homilia sentado, desde que a homilia tenha um caráter catequético. Isto é, quando a homilia é para ensinar, aquele que tem a função de primeiro servidor na diocese ou na paróquia, no nosso caso aqui seria o padre Wagner, poderia fazer a homilia sentado, porque ocupa o papel de quem ensina. Jesus assenta-se e os discípulos vão escutá-lo. E qual é o ensinamento de Jesus? Jesus ensina o que a gente mais quer ouvir: o caminho da felicidade. Makarios, em grego. Vou facilitar a sua vida. Beatus, em latim. Felizes, em português. É isso que Jesus ensina. E aqui nós precisamos entender. Jesus quer a nossa felicidade. Jesus não quer o nosso mal. A palavra que Jesus pronuncia dos seus lábios é palavra de felicidade. Agora vejam que interessante. Jesus vê o que ninguém consegue ver. Porque quando a gente vê a multidão junta e vemos de um lugar privilegiado, a imagem que me vem aqui foi quando eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos de idade, fui a primeira vez num rodeio, para nunca mais na minha vida. E como sempre gostei muito dessas muvucas, né? Eu fiquei no camarote, na área que tinha menos gente. E lá de cima dava para ver a multidão lá se comprimindo. E lá do lugar mais elevado a gente via o povo namorando, o povo enchendo a cara, um ou outro caçando briga. O que eu quero dizer com isso? Quando nós estamos num lugar um pouco mais elevado, nós conseguimos ver, inclusive, aquilo que não é tão bom. E vejam, olhando para a humanidade como esta grande multidão, o nosso olhar não é um olhar muito bom. Desculpe minha franqueza, quanta desgraceira existe no mundo, né? Quanta coisa que nos faz perder a felicidade, transvestida de coisa boa. Há muitas pessoas por aí se degladiando por causa de um bem pessoal. Há fomes, guerras, mortes, crianças inocentes, idosos maltratados, tudo perdendo a vida. E Jesus olha para isso e diz: felizes. Por que Jesus diz isto? Primeiro, porque o olhar de Jesus não é um olhar das aparências. O olhar de Jesus é o olhar da verdade. É o olhar que penetra o mais íntimo de nós e consegue ver aquilo que ninguém consegue ver. E justamente Jesus anuncia isto, porque a sua palavra não é um princípio normativo, pode, não pode, deve, não deve, faça isso ou não faça aquilo. A sua palavra é um caminho de vida, vida na vida, se é que você entendeu o que eu quis dizer. É vivendo no dia a dia que nós fazemos a palavra de Deus acontecer. E é por isso que quem ouve esta palavra e coloca em prática é feliz. É feliz então, meus irmãos e irmãs, quem está disposto a sair da multidão e subir a montanha com Jesus. Este é o grande convite que a liturgia de hoje nos faz. E aí encontramos eco, em primeiro lugar, na primeira leitura do profeta Sofonias. Sofonias vai dizer de um pequeno grupinho, um resto. Tanto é esta expressão que ele usa assim: deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres, e no nome do Senhor ele porá sua esperança. Quem é o grupinho que sobe a montanha? O grupo que está disposto a colocar no Senhor toda a sua esperança.
Em outras palavras, quem quer ser pobre em espírito. Aí está um grupo, meus irmãos e irmãs, não um grupo de perfeitos, não um grupo de santos, nem um grupo de poderosos, mas um grupo de lascados, enfermos, pecadores, medíocres. Isto é a igreja. Tem gente que fica escandalizado quando entra na igreja e encontra pessoas limitadas. Ora, como é que você quer entrar no hospital e não quer ver doente? Não tem como. A igreja não é a comunidade dos perfeitos. A igreja é a comunidade dos imperfeitos. E é justamente nesta imperfeição, é justamente nesta, me desculpe a franqueza, nesta podridão toda que nós encontramos na igreja, que nós podemos ver o povo que confia em Deus. Porque é isso que São Paulo vai dizer. Olhem para vocês mesmos, meus irmãos, diz o apóstolo Paulo na segunda leitura, e prestem atenção como vocês foram chamados. O que a gente tem de bom em nós? E o que a gente tem de fraqueza e limite em nós? Põe na balança. Vê se a medida fica justa. E aí São Paulo vai dizer, é justamente isso que Deus escolhe. Porque Deus continua escolhendo o que o mundo considera estúpido para confundir os sábios. O que o mundo considera como fraco para confundir o que é forte. A lógica de Deus é a lógica da pobreza. Não a pobreza material. Claro, os pobres materiais, em bem material, têm um carinho privilegiado da parte de Deus, como nós vemos no Antigo Testamento, porque eles são os primeiros injustiçados da sociedade. Só há pobreza porque está sobrando na mesa de alguém. Alguém passa fome porque alguém está retendo para si. Então o pobre material tem um carinho da parte de Deus porque ele é a primeira vítima do pecado, a desordem do pecado. Mas não é esta pobreza que traz a felicidade. Também não é a riqueza. Já tenho dito isso há alguns dias e vou insistir. Não é a questão socioeconômica, é a questão do coração. Porque Jesus deixa bem claro, a primeira bem-aventurança é esta: felizes os pobres em espírito. E por quê? Porque o céu é deles. Aí nós precisamos entender o que é isso, né? Até porque, meus irmãos e irmãs, todas as outras 8 que seguem é um desmembramento desta primeira. O aflito é pobre em espírito. O manso é pobre em espírito. Quem tem fome de santidade é pobre em espírito. O misericordioso é pobre em espírito. Quem promove a paz é pobre em espírito. Quem é perseguido por causa da justiça é pobre em espírito. E quem segue a Jesus tem de ser pobre em espírito. O que é esta pobreza em espírito? Primeira coisa, o que é pobreza em si? É a indigência, é não ter o necessário. Aí a pobreza faz com que a gente se coloque de mãos abertas o tempo todo. O pobre, a imagem justamente é esta: quem passa necessidade necessariamente tem que estender as mãos. O tempo todo tem que estar com as mãos assim. Vocês já viram como é a mão do padre na hora da missa? É o tempo todo assim. Porque a gente pede ao Pai, a gente pede a Deus, nós nos fazemos pobres. A pobreza faz com que a gente reconheça em primeiro lugar o que nós precisamos. Quem é pobre, quem está passando por uma situação de miséria, não se dá ao capricho de ficar perdendo tempo, correndo atrás de coisas supérfluas. Não dá tempo de pensar se a unha está pintada ou se não está, se o cabelo está cortado ou se não está, se o gilete é o Mac 3 ou se é aquele de R$1,99. Não dá. Porque se ele preocupa com isso, ele necessariamente vai perder o essencial. O tempo e o esforço que ele gasta pensando nessas coisas, poderia estar sendo gasto para ele conseguir a comida necessária para aquele dia. Acho que eu não estou falando grego ainda não, né? O pobre em espírito também é parecido com um pobre material.
O pobre em espírito é aquele que está desapegado das coisas ao seu redor. E não perde tempo com coisas que não levam a lugar algum. Porque ele está muito ocupado com o tempo presente. Enquanto hoje eu celebrava a missa mais cedo, lá na Pampulha, eu ficava pensando, talvez seja por isso que muitas das doenças psicossomáticas que trazemos na nossa sociedade não são curadas. Em modo particular, a depressão e a ansiedade. Porque a ansiedade, vamos falar assim, em linhas gerais, é um excesso de futuro, né? A pessoa se preocupa demais com o que vai acontecer. E a depressão, em resumo, é um excesso de passado. A pessoa se ocupa demais com o que já passou. O pobre em espírito não se ocupa com o passado nem com o futuro. O pobre em espírito vive o presente. Vive o agora. E no agora ele reconhece quem ele é. Necessitado. Não de o carro da moda, não do dinheiro, não da comida, não da roupa, como nós vamos ouvir Jesus desmembrar ao longo dos próximos domingos, cada bem-aventurança dessa, os próximos capítulos, porque pode até anotar aí na sua casa, do capítulo 5 ao capítulo 7, é o grande sermão da montanha, e Jesus vai dando a sua lei, né? E aí vai esmiuçando cada um dessas bem-aventuranças. O pobre em espírito, ele se ocupa em estar aberto a Deus e ao outro. Por isso que o céu é dele. O pobre em espírito sabe que é fraco e não finge ser forte. Pelo contrário, assume a fraqueza que é sua e a apresenta à fonte da cura, a apresenta ao Senhor. Se nós quisermos, meus irmãos e irmãs, sermos verdadeiramente felizes, nós precisamos aprender a viver a pobreza em espírito. Desapegar-nos, inclusive, da nossa própria vida como valor. Aí, não entendam mal também, não é viver relaxadamente, como se fosse o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, é viver consciente de si, de suas luzes e de suas sombras, sabendo uma única coisa, que se a nossa esperança está no Senhor, como o profeta Sofonias diz, esse restinho é o que pôs a esperança no Senhor, nós seremos felizes. Nós não fugiremos dos problemas do tempo presente e entenderemos, as aflições podem nos trazer felicidade, sim. Muita gente foge da aflição como o diabo foge da cruz, né? Não sei até que ponto isso é possível. Até porque vale lembrar que a gente já nasce chorando, né? Não temos como fugir de aflições. Não temos como fugir de problemas. Mais cedo ou mais tarde, meu querido, minha querida, você vai ter que enfrentar de frente. Você vai ter que enfrentar para valer a tristeza, a dor, a enfermidade dos outros ou sua. A não ser se você partir dessa para melhor agora. Mas não é muito difícil. Crianças que às vezes mal estão começando a vida, já experimentam tão profundamente a aflição. E vejam, a lógica do mundo é outra. A lógica do mundão velho aí para fora é finja que está tudo bem. Olha a lógica do Instagram, por exemplo. Ninguém está triste no Instagram, ninguém chora no Instagram, ninguém é pobre financeiramente no Instagram, ninguém vive uma vida infeliz, né? Aí se eu estivesse jogando um jogo de carteada, eu gritaria em todo alto e bom som, truco! Sabe por quê? Porque ninguém é feliz 24 horas por dia. Aliás, feliz pode até ser, mas ninguém vive sorrindo 24 horas por dia. Ninguém vive 365 dias extremamente de bem, sem experimentar nenhuma aflição. Até os mais ricos, milionários, que têm tudo, experimentam a aflição. Por que Jesus diz então,
felizes os aflitos. Não é que sofrer por sofrer, é sofrer sabendo em quem você colocou a sua esperança. A aflição, quando colocada na medida certa em Jesus, ela nos faz felizes. Porque a gente que é padre temos uma oportunidade muito feliz de escutar relatos de pessoas que só se tornaram melhores porque sofreram, porque passaram por provas de fogo e conseguiram, no leito de uma cama, acompanhando um idoso, ou mesmo passando por um desemprego, por um sofrimento terrível, uma força interior tamanha que livro nenhum, faculdade nenhuma, dinheiro nenhum poderia dar a esta pessoa. É na fraqueza que nós somos fortes. O pobre em espírito consegue ser manso, porque ele não precisa ficar preocupado se o Christopher acha ele bonito, acha feio, se o Christopher está falando a verdade ou está falando mentira dele. A mansidão, que significa não comprar briga com ninguém, né? É este fruto da pobreza em espírito, de saber que o outro pensa de mim diz respeito ao outro, não a mim. E justamente por isso eu posso ajudar o outro sendo pacífico. Os promotores da paz, como diz Jesus. A pobreza em espírito nos dá ânsia de Deus, nos faz ter fome e sede de justiça, que não é punir o mal e premiar os bons, não. Na Sagrada Escritura e de modo muito particular no Evangelho de Mateus, o padre não tem tempo de explicar, mas confia em mim, estudei 2 anos e meio esse Evangelho de Mateus, de ponta a ponta. Justiça no Evangelho de Mateus significa santidade. Ter fome e sede de santidade. Quanto mais eu sou pobre e necessitado de Deus e coloco nele a minha esperança, mais vontade de ter Deus em mim e mais vontade de conhecer Deus eu tenho. Vejam, meus irmãos e irmãs, o segredo para a felicidade não é muito difícil. É apenas um: saber ser pobre diante da pessoa certa. Saber ser pobre em espírito. Viver a vida com leveza, porque sabe que a sua vida não está direcionada para este mundo, para as coisas do mundo, para você mesmo. O pobre em espírito é o pequeno resto que tem a coragem de sair da multidão, tão preocupada com coisas que não levam do nada a lugar nenhum, e subir esta montanha. É necessário fôlego. Termino dizendo disso. Quantas vezes tive que subir esta Serra da Piedade a pé? Gorete está me olhando de rabo de olho, na época era seminarista, Gorete. É por isso mesmo. Aí saíamos lá da portaria e vínhamos até aqui no alto, a pé, em peregrinação. A Gorete está rindo ali, é porque hoje o máximo que eu ando a pé é ali do estacionamento até aqui no alto, quando o carrinho não está funcionando. Fazer o quê? O padre precisa da conversão para atividade física, mas essa não é a essencial. Mas por que eu lembro disso? Porque é necessário fôlego. E se você leva no caminho coisas nas suas costas, e rapaz, uma maçã no meio do caminho vira uma pedra de 30 quilos. Uma garrafinha d'água que pesa lá 500 gramas, no final parece estar pesando 1 tonelada. O problema é que às vezes nós não temos fôlego de subir a montanha na direção de Jesus para fazer essa experiência de felicidade, porque nós queremos subir até Jesus com os apetrechos da multidão, com as parafernálias nas costas. Aí, meu caro, difícil, viu? Porque você tem que fazer uma opção. Ou se despir destas coisas todas e ficar simplesmente à mercê do que encontrará pelo caminho, e esta é uma boa experiência aqui na Serra da Piedade, subir só com a roupa do corpo, à mercê do que você encontra pelo caminho. Você não ficará desamparado. Tem poços de águas aí ao longo da estrada, tem pedras para sentar e descansar, não faltará o necessário. Mas chegar aqui no alto nos permite uma experiência que a portaria não nos permite. Ter uma visão, me faltou até palavra, mas esta visão fantástica de tudo que nós podemos contemplar aqui do alto.
e a certeza de que valeu a pena a caminhada. É necessário despir-nos, meus irmãos e irmãs, para viver a pobreza em espírito, de tudo aquilo que fomos colocando na nossa vida como essencial e importante. Caso contrário, não seremos o pequeno resto que confia no Senhor, mas seremos a multidão que não entendeu a verdadeira felicidade porque não quis subir a montanha. Se quisermos subir a montanha, preparemo-nos para o caminho. Mas uma coisa nós temos a certeza: este é o único caminho que verdadeiramente nos conduz à vida. E esta vida é a vida feliz. Não por aquilo que pode nos ser ofertado, mas por aquilo que ela é de verdade. Ela é sinal de Deus. Que o Senhor nos ajude a vivermos a sua norma de vida, as bem-aventuranças, para que possamos participar das promessas que as bem-aventuranças nos asseguram e sermos de fato livres para amar aquele que é o amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está